Olá, bem-vindos à aula de geometria e nesse vídeo nós vamos ver polígonos. Então, dado uma sequência de pontos, tá? Eu estou chamando esses pontos de A1, A2 até a N, né? Onde N vai ser o total de pontos, tá? De forma que o N tem que ser um número maior ou igual a 3. E todos eles devem ser distintos, aonde três pontos que você possa chamar de consecutivos, né? Eles não podem ser colineares, tá? Então, os pontos consecutivos não são colineares. Então, essas são as condições, tá? Então, a quantidade de pontos tem que ser maior ou igual a 3, todos distintos, e três pontos consecutivos quaisquer não são colineares. E assim nós consideramos consecutivos, né, que poderia ser o A1, o A2, o A3, né, são pontos consecutivos. E aí, quando a gente vai chegando no fim, né, temos o A1, né, A2, aí assim segue. E aí no final nós vamos ter o AN-1, que vai ser o antepenúltimo, e o último ponto que vai ser o AN, tá? Então, por exemplo, o A1, o A2 e o A3 seriam três pontos consecutivos. E aí, quando a gente vai chegando aqui nos últimos pontos, aí, para completar, a gente volta para o primeiro, tá? Então, por exemplo, AN-1, AN, e aí o próximo consecutivo vai ser o A1, tá bom? Então, isso é para poder considerar que a figura, né, o polígono, ele é fechado, ok? Bem como, né, eu vou ter o AN, aí em seguida vem o A1 e o A2, ok? Então, dessa forma, nós chamamos de polígono, então, a reunião de todos os segmentos né, na forma A1, A2, né, é o primeiro segmento, depois A2 e A3, e assim segue, né? O AN-1 e o AN, né? O AN e o A1, né? São todos segmentos consecutivos. E aí, aqui, né, quando a gente vem para cá e olha a figura, fica até mais fácil de entender, ok? Então, por exemplo, essa primeira figura aqui, nós temos 5 pontos, né? O A1, A2, A3, A4, A5, né? Então, veja, A1, A2 e A3 são três pontos consecutivos, tá? E aí ele dá a ideia de consecutivos, ó, porque começa aqui o A1, e aí temos o primeiro segmento que é formado por A1 e A2, tá vendo? E aí o próximo segmento vai ser o A2 e o A3. Por isso que esses três pontos são chamados de consecutivos. E aí a gente vem chegando para os últimos, ó. Aí o A4 é o penúltimo ponto da sequência e o A5 é o último ponto, né? Então, se eu tiver que pegar três pontos consecutivos, tendo o A4 como o primeiro ponto, né, da sequência, o A5 como o segundo ponto, então o terceiro ponto vai ser o A1, tá bom? Então o A4, A5 e A1, eles são consecutivos, tá? Porque aí eu faço três segmentos que eles vão estar conectados com esses três pontos, tá vendo? Então, esse polígono aqui, que é formado por esses 5 pontos, podemos simplesmente chamar eles de polígono A1, A2, A3, A4 e A5, tá? Então, quando a gente diz que um polígono é chamado de A1, A2, A3, A4, A5, então quer dizer que esse polígono ele é formado por 5 pontos com esses nomes aqui, onde esses pontos são todos distintos, e se eu pegar três consecutivos, eles não são colineares, tá bom? Aí temos agora esse outro polígono aqui, né? Então, temos o B1, depois o B2, o B3, B4 e o B5, né? Tá? Seguindo a mesma ideia, ó. Então, o nome desse polígono vai ser o polígono B1, B2, B3, B4 e B5, né? Bom, e também segue a mesma ideia, né? Eles são distintos, todos os pontos, estão vendo? Sem falar que se você pegar três pontos consecutivos, eles não são colineares, tá bom? E aí é a reunião dos segmentos, tá vendo? Aí vejamos agora esse daqui, né? Então aqui nós temos, ó, C1, depois o C2, tá?
Aí temos aqui o C4 entre C1 e C2, né? Aí você poderia dizer, olha, C1, C4 e C2, eles não são consecutivos? Aí não são, tá? Porque o C1, C4 e C2, eles são colineares. Então eu não posso dizer que C1, C4 e C2 são consecutivos, tá bom? Então eu tenho C1 que está conectando com C2. Então o primeiro lado aqui desse polígono é o lado C1, C2, né? Aí depois vem C3, depois o C4, C5, ó, tá bom? Então esse é o polígono C1, C2, C3, C4 e C5, tá? Esse é o nome desse polígono, ó. C1, C2, C3, C4 e C5, aqui. E agora temos esse polígono, né, que é muito conhecido como uma estrela, né? Então tá aqui, ó, D1, D2, depois, ó, D3, D4, D5, né? É um polígono fechado, então o nome é D1, D2, D3, D4 e D5, tá bom? Então são esses, né, 4 exemplos aqui do que são polígonos, né, que vão estar obedecendo então essa definição aqui para polígonos, tá bom? E aí dessa forma nós temos uma seguinte indicação, né? Então, por exemplo, um polígono que é indicado como sendo polígono A1, A2 até o AN-1, AN, né? Então a gente poderia chamar de polígono A1, A2, né? AN-1, AN. Ou simplesmente eu dizer, olha, seja A1, A2, né? AN-1, AN, né? Então, por exemplo, nessa figura aqui, eu não preciso toda vez botar a palavra polígono na frente. Então, quando eu dizer, olha, considerando A1, A2, A3, A4, A5, aí se você sabe que A1, A2, A3, A4, A5 são pontos, então você sabe que eu estou me referindo a um polígono determinado por esses pontos, tá certo? E a sequência é essa daqui, tá? A gente poderia até trocar aqui alguns de lugar, né? Por exemplo, se eu chamar aqui, ó, de A1, A3, A5, A2 e A4, né? Então, seguindo essa ordem, eu teria, né? A1 até A3, aí de A3 até A5, do A5 até o A2, depois do A2 até o A4, e em seguida do A4 a gente vai para o A1, né? Então, esse de vermelho aqui se refere a esse polígono aqui, tá? Com essa inscrição que está aqui, beleza? Então, quando eu chamo de polígono A1, A2, AN-1, eu estou me referindo à união dos seus segmentos, tá? Que tem extremos nesses pontos aqui. Então, na nossa definição aqui, né, a definição que eu estou apresentando aqui, que foi apresentada na verdade aqui, o polígono, ele é a união dos lados, tá? Dos segmentos formados com extremos nos pontos, né? Nessa ordem que ele está sendo enunciado aqui, tá bom? Então, a definição que temos aqui de polígono é essa, tá? Se refere à união dos segmentos. E só para ficar claro, veja que o polígono ele sempre vai formando assim figuras fechadas, tá bom? E aí aqui eu estou mostrando então um exemplo do que não é um polígono formado por 5 pontos, tá bom? Então, esse primeiro polígono aqui, por que, né? Ou melhor, desculpa, por que essa figura aqui não é um polígono de 5 pontos, né? Formado por 5 pontos. Então, veja, ó, E1, E2 e E3 seriam, né, na verdade, os pontos consecutivos. Só que vejam que esses 3 pontos aqui, eles são colineares. E uma das condições é que os três pontos consecutivos quaisquer não podem ser colineares, tá? Então, na verdade, essa figura aqui é uma figura formada por 4 pontos, que é o E1, E3, E4 e E5, tá? Então, isso aqui é o polígono E1, E3, E4 e E5, né? Então, ou seja, isso aqui é um quadrilátero, né? Que nós já vimos. Essa figura aqui, por que ele não é um polígono, né? Que a gente poderia começar aqui dizendo assim, olha, não poderia ser algo assim,
F4, F5, F1, F2 e F3, por exemplo, ou começando aqui do F3, né, ficaria F3, F2, F1, F5 e F4, tá bom? Poderíamos pensar dessa forma também, mas por que isso aqui não é um polígono, tá certo? Porque vejam que esse segmento aqui, F4 e F3, tem o mesmo lado, na verdade, né, é o mesmo segmento F3 e F4, tá bom? Eles têm que ser distintos. Então, se você começa o polígono por esse F3, aí vai até o F2, depois de seguido F1, F5 e F4, do F4 ele não poderia voltar para cá no mesmo segmento, tá bom? Então, isso daqui ele não é um polígono, tá bom? Ou se a gente quiser seguir a numeração, né? F1, F2, aí F3. Aí veja que o F3 ele não se liga ao F5 e também não pode voltar para o F4, tá bom? Então, por essa razão aqui, essa figura aqui não pode ser um polígono, né? F2, F3 e F4, eles são colineares, tá bom? Então, isso aqui ele não pode nem ser um polígono, né? Pelo menos formado por 5 pontos, não. Agora, o F1, F2, F4 e F5, aí seria um quadrilátero, tá? Então, fica aí, então, como essas duas situações aqui de exemplos do que não são polígonos formados por 5 pontos. E aí, vamos ver agora os elementos de um polígono, né? Então, considerando um polígono, né, formado por N pontos, né? A1, A2, até o AN-1 e AN, né? Então, temos o seguinte, né? Esses pontos que formam um polígono, que definem um polígono, na verdade, eles são chamados de vértices, tá? Então, eu botei aqui esse polígono aqui formado, né, definido por 5 pontos, tá? Então, tenho aqui o A1, o A2, o A3 e o A4 e, por fim, o A5, né? São vértices desse polígono aqui, tá? Então, esse polígono que é definido por 5 pontos, ele tem 5 vértices. Os segmentos que têm extremos nesses pontos, eles são chamados de lados, tá bom? Então, temos o lado A1, A2, o lado A2, A3, o lado A3, A4, o lado A4, A5 e o lado A5, A1. E também temos os ângulos. Então, o ângulo A1, que aí no caso é esse ângulo aqui, né? Temos o ângulo A1, vou botar aqui, que é formado por quem? Que é formado por A5, A1, A2, tá bom? É sempre o último, né? Aqui está o N aqui, só que o N aqui vale 5, né? Então é A5, A1 e A2. Veja que quando eu vou indicar o ângulo utilizando 3 vértices, o vértice do meio, né? É o vértice aonde está o ângulo, né? Então, o ângulo A1, então o vértice dele vai ser o vértice do ângulo, né? A1. E aí o A1, A2, A1, A5 são os lados, né? Que formam o ângulo A1, tá? Aí aqui nós vamos ter o ângulo A2, aqui é o ângulo A3, aqui vai ser o ângulo A4, né? E por último, aqui vai ser o ângulo A5, sempre botando esse acento circunflexo, tá? E aí, no caso desse ângulo aqui, A1, eu posso escrever ele como sendo A5, A1, e aí eu boto o acento circunflexo no A1 que está no meio, e depois o A2, tá? Lembrando que isso aqui é o mesmo que fazer A2, A1 e A5. Tá? É a mesma coisa. Bom, então esses são os ângulos, ou também chamado de ângulos internos, tá? Ou também é chamado de ângulos internos. E aí nós temos também algumas definições, né, relacionadas a isso, tá? Então, a primeira definição que eu coloco aqui para vocês é a definição de lados consecutivos. Então, o que são lados consecutivos? Então, são dois lados que têm um vértice ou uma extremidade em comum, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o lado B1, B2
e o lado B2, B3 são consecutivos, tá? Por quê? Porque esses dois segmentos têm um vértice em comum, que é o vértice B2. Aí o lado B2, B3 e B3 e B4 também são consecutivos, porque esses dois lados têm um ponto em comum, que é o vértice B3, tá? No caso, quando a gente fala que tem que ter um ponto em comum, o ponto tem que ser, na verdade, uma extremidade em comum, né? A gente está sempre se referindo ao ponto que define o polígono, tá? Aí temos os lados B4 e B5, B5 e B1. São lados consecutivos porque eles têm um vértice em comum, que é o B5, tá bom? Aí também temos a definição de lados não consecutivos. E aí, lados não consecutivos são aqueles que não têm vértice em comum, tá? Eles não podem ter vértice em comum. Aí, por exemplo, B1, B2, B3 e B4, tá bom? Então, B1, B2, B3 e B4, eles não têm extremidade ou vértice em comum. Então, por isso, esses dois lados desse polígono são exemplos de lados não consecutivos, tá? E aí temos agora dois ângulos de um polígono, são chamados de consecutivos, né? Ou seja, ângulos consecutivos se tem um lado em comum. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ângulo B2, vamos escrever aqui, ó, B2, e tem o ângulo B3 aqui. O ângulo B2 e o ângulo B3, eles têm um lado em comum, que é o lado B2 e B3. Ó. Então, por isso, esses dois ângulos são exemplos de ângulos consecutivos. Por outro lado, o ângulo B1 e o ângulo B3, eles não são consecutivos, tá? Porque eles não têm lado em comum. Então, B1 e B3 não são consecutivos, mas B2 e B3 são consecutivos. E B1 e B2 também são, tá? Porque o B1 e o B2 têm um lado B1 e B2, né? Tá bom? Um polígono que tem N vértices, ele vai possuir N lados e N ângulos, tá bom? Então, por exemplo, esse polígono aqui que tem 5 vértices, né? Então, eles formam, então, 5 lados e eles vão ter 5 ângulos internos, né? Tá bom? Então, quando a gente define um polígono, né, a gente sempre fala, na verdade, o número de vértices, esse número N, né? Então, quando eu falo um polígono de N lados ou um polígono de N vértices, né? Então, vocês sabem que esse número N, ele está indicando o número de vértices, está indicando o mesmo número de lados e o mesmo número de ângulos, tá? E por último, nós temos a definição de perímetro, né? Em outros vídeos a gente vem falando sobre perímetro, mas em nenhum momento a gente definiu. Então aqui a gente apresenta a definição. O perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados, tá? Então sempre que eu disser, olha, eu quero o perímetro do polígono de B1, B2, B3, B4, B5. Então a gente sabe que esse polígono que tem 5 vértices, ele vai ter 5 lados, né? Cada lado representa um segmento, que é a distância de 2 vértices, né? Então, nesse caso aqui, o perímetro vai ser a soma das medidas desses lados, tá? Normalmente, o perímetro de um polígono, ele é indicado, né, como sendo 2π, né? Aí, por que 2π, né? Nos próximos vídeos, vocês vão ver algumas fórmulas envolvendo o perímetro. E aí, normalmente, quando a gente utiliza muito o semiperímetro. O semiperímetro é a metade do perímetro, tá? Então, para não ficar escrevendo o semiperímetro como sendo π sobre 2, aí, normalmente, os livros preferem definir o semiperímetro como sendo a letra P, e aí o perímetro acaba sendo 2π. E aí agora nós temos os tipos de polígonos, tá? Os tipos de polígonos aqui são 2, né? Ou os polígonos são simples ou eles são complexos, tá? Então, um polígono simples
é aquele polígono cuja a interseção de dois lados não consecutivos é sempre vazia, né? E aí nós temos aqui dois exemplos de polígonos simples, né? Se você pegar dois lados não consecutivos, né? Que lados consecutivos vão ter um vértice em comum, né? Tá? Mas se você pegar dois lados não consecutivos, seja esse daqui com uma região convexa, uma região côncava, né? Vocês vão ver que os lados não consecutivos não vão ter ponto em comum. Tá? Já quando você vai observar um polígono complexo, e a definição de polígono complexo é aquele polígono que não é simples, ou seja, você vai pegar dois lados não consecutivos e aí ele vai apresentar um conjunto que não é vazio, tá? Ou seja, ele vai ter algum ponto comum. Então, por exemplo, temos aqui o lado C1, C2 e o lado C5 e C4, tá bom? Então vejam que a interseção desses dois, eles não são consecutivos porque eles não têm um extremo em comum. Porém, o vértice C4, ele é um ponto interno do lado C1, C2, tá? Então, por essa razão, esse polígono aqui ele é considerado complexo. Já esse polígono aqui, vejam que existem pares de lados não consecutivos que eles têm em comum pontos internos a cada um deles, tá? Então, nesse caso aqui, esse polígono, além de ser complexo, né, ele também é entrelaçado, tá ok? Então, ele é complexo, vou escrever aqui, ó, complexo e entrelaçado. Vamos lá, entrelaçado, ok? Esse daqui ele não é entrelaçado porque o ponto em comum a dois lados não consecutivos é um dos vértices, né? Mas aqui não, aqui o ponto comum a dois lados não consecutivos acaba sendo pontos internos a cada um dos lados, né? Por exemplo, ó, D4, D3, D4, D1 e D2, ó, eles não são consecutivos, né? E o ponto comum entre eles são pontos internos, é um ponto interno a cada um deles, tá? Então, por isso, esse daqui ele é um polígono complexo e entrelaçado, tá? Normalmente, quando a gente pega polígonos complexos, a gente acaba chamando assim, decompondo esses polígonos em polígonos simples, tá? Então, por exemplo, esse polígono aqui, né, o C1, C2, C3, C4, C5, a gente acaba dividindo ele aqui, né, no ponto C4, em dois triângulos para facilitar qualquer cálculo, solução de algum problema, né? Acaba se tornando mais fácil. Esse daqui, essa estrela, a gente pode decompor ele em triângulos e pentágono, né? Tá? Então, normalmente, polígonos complexos a gente acaba operando assim para a gente sempre tratar com eles de forma mais simples, tá? Então, por essa razão, a partir do próximo ponto em diante, todos os polígonos que nós vamos tratar, vamos sempre tratar de polígonos simples, tá? E quando surgir assim polígonos complexos, então normalmente a gente vai decompor eles em polígonos simples. Bom, e aí nós temos agora polígonos convexos e côncavo, né? Nós já vimos em outros vídeos o que é uma região convexa e uma região côncava, tá? E aquela ideia que nós temos de região convexa, côncava, que nós vimos em vídeos anteriores, também vale aqui. A diferença é que aqui a gente só vai apresentar uma definição diferente do que a gente viu até o momento, mas mesmo assim ainda vale a ideia, né, que nós vimos antes. Então, um polígono convexo é um polígono simples, onde dois vértices consecutivos, quaisquer, determinam uma reta que deixa todos os vértices no mesmo semiplano. Então, por exemplo, esse polígono aqui, tá? Então, se eu escolher aqui os vértices A1 e A2, então ele determina aqui uma reta, que é a reta A1, A2, e divide o plano, né, em duas regiões. E aí vamos considerar, então vejam que quando ele divide o plano, nós vamos ter que os pontos A1, A2, A3, A4 e A5 vão estar todos no mesmo semiplano, tá?
diferente desse daqui, ó, ok? Que foi escolhido os pontos B4 e B5. Então veja que os pontos B1 e B2 estão em uma região, em um semiplano aberto, e B3 está em outro semiplano aberto, tá? Eles não estão no mesmo. Então, por isso, esse exemplo aqui é um exemplo de um polígono convexo. Já esse daqui é um polígono não convexo, que nós sabemos que polígonos não convexos, né? Uma região que não é convexa é chamada de côncava, né? Então, um polígono que não é convexo, ele também vai ser chamado de polígono côncavo, tá bom? Mas aí lembrando que uma outra definição que nós vimos, né, para a região côncava ou convexa, é que se você escolher dois pontos quaisquer no interior, né, da região e traçar um segmento com extremos nesses dois pontos, todos os pontos internos desse segmento têm que continuar sendo pontos internos da região, tá? Então, por exemplo, nesse daqui, se eu escolher um ponto aqui e outro ponto aqui, que são pontos internos, né, desse polígono, e traçar aqui um segmento de reta, veja que nesse segmento vai ter pontos que vai estar numa região externa ao polígono, tá bom? Então, essa definição também, essa ideia de côncavo, convexo que vimos em outros vídeos, a gente pode aplicar aqui para definir se um polígono é convexo ou côncavo. Bom, e aí vem agora para a gente definir o que é uma região interna e uma região externa, né, de um polígono. Então, considerando esse polígono A, B, C, D, E, né, polígono aqui, né, definido por 5 pontos, tá bom? Então, essa região aqui, que está pintado meio que de verde, né, lima, né, verde lima, que é uma região que está limitada pelos lados do polígono, ok? Então, essa região aqui é chamada de região interna do polígono, enquanto que a outra região, né, essa azul, vai ser a região externa, tá bom? Lembrando que um polígono, né, só destacando, que o polígono ele divide o plano também em duas regiões, né? Assim como acontece com ângulo, tudo, né? Sendo que, no caso do polígono, ele vai ter uma região que vai ser limitada pelos lados do polígono e uma outra região que não é limitada, né? Então, a região limitada aqui é a região interna e a que não é limitada, né, é a região externa. Então, qualquer ponto que eu escolher aqui dentro dessa região interna é chamado de ponto interno do polígono. E qualquer ponto escolhido na região externa do polígono, então é chamado de ponto externo, ok? E aí temos aqui uma outra definição, né? Então, a reunião de um polígono com o seu interior é chamado de região poligonal ou superfície poligonal. Bom, então quando a gente fala uma região poligonal, então estamos nos referindo a um polígono e a sua região interna, tá? O seu interior. E aí vale uma observação aqui, tá? Pela definição que nós apresentamos de polígono, onde polígono ele é definido por pontos, né? E, na verdade, o polígono é a união dos segmentos com extremos nesses pontos, né? Seguindo lá a sequência que os pontos aparecem, ok? Nessa definição, essa região interna não é considerada polígono, tá certo? Ela não é considerada um polígono. Porém, normalmente, quando falamos polígono, em muitos livros, né, quando a gente fala assim, olha, vamos considerar um polígono, na verdade a gente está falando da região poligonal, ok? Então, assim, ele não é a forma que nós definimos o polígono, mas comumente, né, quando a gente se fala de polígono, estamos nos referindo a uma região poligonal. Então, por exemplo, tem questão que pede assim, a área do polígono, né? Pela definição que nós apresentamos, não existe área, tá bom? Vai existir perímetro, mas não existe área. Mas é porque ele, na verdade, está se referindo região poligonal, tá? Então, só estou apresentando essa ideia para que a gente não fique tão rigoroso na hora de fazer a leitura das questões e achar que não está fazendo muito sentido por conta das definições que são apresentadas, tá? No livro, foi apresentado aqui nesse vídeo,
tá bom? E normalmente o que nós definimos como polígono, que é a união dos lados, né? A união dos lados desses segmentos, normalmente ele é chamado de contorno do polígono, tá bom? Então, só para a gente, vamos dizer assim, entrar nesse acordo aqui, tá? Bom, seguindo, normalmente quando a gente se refere a um polígono, né, a gente chama apenas de polígonos com N lados, tá? Então, é um polígono de 30 lados, um polígono de 5 lados, um polígono de 10 lados, tá? Lembrando que o número de lados de polígonos tem que ser algo maior ou igual a 3, né? Não existe polígono com um lado só ou um polígono com 2 lados, tá? O polígono ele tem no mínimo 3 lados. Porém, tem polígono que ele recebe nomes especiais dependendo aqui conforme o número de lados. Eu estou apresentando aqui nessa tabela, né? Então, um polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo ou também de trilátero, né? Não é muito comum chamar um polígono de 3 lados de trilátero, né? Mas ele também pode ser chamado assim, né? Trilátero. Isso pode acontecer, tá? Aí triângulo é porque são 3 ângulos, ou trilátero porque são 3 lados, né? Um polígono que possui 4 lados, né, ou 4 vértices, é chamado de quadrilátero, ou também pode ser chamado de quadriângulo. Vou botar aqui, ó, ou melhor, quadrângulo, né? Quadrângulo. Vou botar aqui, pronto. Mas não é muito chamado de quadrângulo e o triângulo de trilátero, né? Mas é possível. Um polígono com 5 lados é chamado de pentágono. De 6 lados é o hexágono, né? De 7 lados é o heptágono, o de 8 lados é o octógono, né? Octógono, na verdade é um oc, né? Octógono. O de 9 lados é o eneágono, o de 10 lados é um decágono, o de 11 lados, né? É um decágono. O de 12 lados, dodecágono. Tá? Então veja, né? Aí o de 13 lados eu não botei, mas aí seria tridecágono. O de 4 lados, né? O de 14 lados, desculpa. O de 14 lados, né? Se n for igual a 14, né? Ele vai se chamar de tetradecágono. Pronto, decágono. Bom? Aí de 15, 16, 17, 18 e 19, aí vai vir sempre esse prefixo, né? Penta, hexa, hepta, octa, né? Octodecágono, eneadecágono, tá bom? Vai ter sempre esse prefixo e o sufixo, né? É o decágono. Então, o de 16 lados vai ser um hexadecágono, o de 9 lados é eneadecágono, tá? E o de 20 lados é o icoságono, tá bom? É o icoságono. Aí, o de 21, 22 lados, aí normalmente ele não recebe um nome não, tá? Aí fica só como polígono de 21 lados, polígono de 25 lados e assim por diante, tá? Mas aí quando aparecer, ó, considere um decágono, aí você sabe que o decágono é um polígono que tem 10 lados, então ele vai ter 10 vértices e 10 ângulos internos. E aí temos agora a definição de um polígono regular, tá? Então, antes de dizer o que é um polígono regular, nós temos aqui um polígono equilátero. Então, o que é um polígono equilátero? É o polígono que possui todos os lados com a mesma medida, ou seja, eles são congruentes, tá? E se caso o polígono possuir todos os ângulos congruentes, então esse polígono é equiângulo, tá bom? Então, exemplo, nós já estudamos, conhecemos o losango, né? O losango é um quadrilátero que possui 4 lados com a mesma medida. Então, como ele tem 4 lados com a mesma medida e não há garantias de que os ângulos internos vão estar com as mesmas medidas. A gente só sabe que os ângulos opostos é que tem a mesma medida, né? Então, no caso, o losango ele é um exemplo de um quadrilátero
equilátero. Temos o retângulo, né? O retângulo ele é um quadrilátero que tem ângulos internos todos congruentes, né? Mas só que não há garantias de que, pela definição, de que os lados vão ter as mesmas medidas, né? Então, o retângulo ele é um exemplo de um quadrilátero equiângulo. Okay? Aí, o que é um polígono regular? É um polígono convexo que é equilátero e equiângulo, tá? Então, todo polígono convexo que tem lados com mesma medida e ângulos internos com a mesma medida é chamado de polígono regular, tá bom? Então, por exemplo, o triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero, né, como pela definição, ele tem os três lados com a mesma medida. E nós já sabemos que em todo triângulo equilátero, os ângulos internos também têm a mesma medida, né? Elas medem todas 60 graus, né? Então, o triângulo equilátero é um exemplo de um triângulo regular. Então, quando a gente fala, olha, considere um triângulo regular, então você sabe que a gente está falando do triângulo equilátero. Entre os quadriláteros, o quadrilátero regular é o quadrado, né? Sabemos que, pela definição, o quadrado é um quadrilátero que tem 4 lados com a mesma medida e os ângulos internos, todos eles têm a mesma medida, né? Então, quando falar de quadrilátero regular, estamos falando do quadrado, tá bom? Com exceção do triângulo e do quadrado, os outros polígonos regulares, eles não têm nome assim específico, tá? Então, por exemplo, um hexágono que tem todos os ângulos com a mesma medida e lados com a mesma medida, ele é chamado apenas de hexágono regular, tá? Mesmo vale para um pentágono regular, um heptágono regular, um decágono regular, tá bom? Se vier o nome do polígono e em seguida regular, você sabe que aquele polígono é um polígono que tem todos os lados com a mesma medida e os ângulos internos, todos eles também têm a mesma medida. Bom, gente, esse vídeo foi um vídeo mais para apresentar algumas definições relacionadas a polígonos, tá bom? Então, estou encerrando ele aqui e aí no próximo vídeo a gente vai poder apresentar outras coisas, algumas continhas e aí vai ficar mais divertido, tá certo? Então, até o próximo vídeo.